Terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha, temos muita coisa para conversar hoje. O dia está quente, não parece? Está chuvoso aqui em São Paulo, mas está quente, principalmente no Rio de Janeiro. Temos muitos assuntos, né? Segunda turma do Supremo pode salvar Bolsonaro, acreditem se quiser. Xi Jinping está sofrendo um aperto de Donald Trump. Nós vamos falar sobre tudo isto. Mas claro, primeiramente temos que dizer que esta mega operação lá no Complexo do Alemão, que foi batizada pela polícia de Operação Contenção, já tem, pelo menos até agora que eu estou gravando esse vídeo, 15 horas e 30 minutos, 64 mortos. Tá? São 60 bandidos e 4 policiais. Essa informação foi anunciada aí pelo governador Cláudio Castro como a maior operação da história do Rio de Janeiro contra o crime organizado. As polícias tentavam aí cumprir 100 mandatos de prisão contra integrantes do CV, né, que estão entre os alvos, e mais 30 de outros estados, principalmente no estado do Pará. Ora, nós sabemos que o Brasil está dominado por essas organizações há muito tempo. Quem me acompanha há muito tempo no canal Terra Brasilis News sabe que eu já falei sobre isso há anos atrás, há pelo menos 4 anos atrás eu já fiz vídeo dizendo quem comandava o Brasil. E eu citei claramente o crime organizado. Ah? Ok, pode ser que naquele momento não passava de um palpite? Pode, mas era uma visão clara para um país onde a justiça não consegue colocar criminosos na cadeia. Isso tem que ter uma razão de ser, né? Tem que ter inclusive uma ajudinha do Supremo, onde algum ministro manda as polícias não sobrevoarem os morros, não entrarem nos morros sem autorização judicial, né? Não sei como se deu essa operação hoje, se foi com ordem de um ministro em específico ou foi por conta própria. Ora, a verdade é que é lá no Pará que possivelmente estejam escondidos os principais líderes que estão sendo caçados aí pela polícia, né? E o fato de uma comunidade precisar de ser tomada por 2.500 agentes, helicópteros e blindados para que o Estado consiga entrar em seu próprio território, diz tudo sobre o grau de colapso da segurança pública no Brasil. O governo federal assiste a esse cenário como se fosse um fenômeno natural, não o resultado direto de escolhas políticas. Esse é o fato. O cenário de guerra no Rio de Janeiro no dia de hoje não foi um desvio de percurso. Foi somente a revelação de um retrato já consolidado de um país que perdeu o controle do espaço urbano para as facções. O CV, alvo da operação, não é uma organização clandestina, escondida em porões, não. É uma máquina que governa bairros inteiros à luz do dia, cobre impostos, dita regras, né? E confronta o Estado de igual para igual, com armas importadas inclusive, que nem a própria polícia tem. Isso não acontece onde existe política pública. Acontece onde existe o abandono do governo federal. E enquanto Brasília discute aí as narrativas, as sensibilidades sociais e as concessões ideológicas para evitar termos como guerra ao crime, por exemplo, né? O crime faz a guerra real, com armas pesadas, com drones, né? Tecnológicos,
com logística e principalmente com recrutamento contínuo de jovens para abastecer esse ciclo. O resultado está no número frio da operação, com esses 64 mortos em um único dia. Isto até agora que eu sei. E isso não representa uma vitória do Estado. Representa a falência das instituições brasileiras. Senão não teria sido necessário os agentes da Polícia Federal executarem essa operação. O que se chama hoje de política de segurança no plano federal se resume a notas, comissões e debates sobre como enfrentar as causas sociais do crime, enquanto o crime ocupa o espaço deixado por essa conversa infinita. Estados entram com a força bélica porque o governo federal se retirou do debate central. Essa é que é a verdade. Não existe um plano de segurança pública preparada pelo Ministério da Justiça do tal Lewandowski. A operação de hoje no Complexo do Alemão não é um caso isolado, é um sintoma avançado de um país que naturalizou a degradação. Quando helicópteros precisam sobrevoar bairros, como se sobrevoassem Gaza, por exemplo, não é sinal de ação, é atestado de que a omissão federal já produziu aquilo que nenhuma retórica corrige, que é o fato que o Brasil, onde a soberania virou ficção, o crime preencheu o vácuo deixado pelo governo. E aí eu pergunto, onde está o senhor Inácio? Por que ele não vai, ao invés de ir até a Malásia só para tirar uma fotografia de aperto de mão com Donald Trump? Por que ele não vai ao Rio de Janeiro? Escolhe algum boteco lá na Barra da Tijuca, no Leblon, em Ipanema, né? Na belíssima cidade. Por que não senta num boteco desse e resolve o problema do crime organizado no Rio de Janeiro? Não dá, né? Não dá porque os chefões estão lá dentro. Os chefões estão lá comandando, dando ordens, não é isso? Porque falar é fácil. Mas para quem diz que quer consertar os conflitos, trazer a paz mundial, não consegue resolver um problema interno. E olha que nós estamos falando aí de quantos anos? 8, 14, já 17 anos de governo petista. E por incrível que pareça, coincidência ou não, é justamente nos governos petistas que o crime avança. É assim o nosso Brasil, não existem desculpas a dar sobre isto. Muito bem. Agora, mudando de assunto, quero entrar num assunto muito interessante. Porque muitas vezes nós focamos somente nos problemas e não procuramos encontrar soluções. Não procuramos encontrar nas leis saída para aquilo que é mais importante para todos nós. E eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isto. Porque ficou definido que em novembro agora, o Supremo Tribunal vai analisar os recursos apresentados pela defesa de Jair Bolsonaro, os advogados, né, que apresentaram as defesas de seus réus do Núcleo 1 ao Supremo. Então essas defesas, essas análises serão feitas pelo Supremo Tribunal agora em novembro. Esses embargos que foram solicitados pelos advogados serão julgados pela primeira turma no período entre dia 7 e dia 14 de novembro, em sessão virtual, o que é um absurdo sem tamanho, né? Um julgamento desse porte ser feito por apenas 5 ministros e ainda por cima em sessão virtual é um descalabro, mas é assim que é. A verdade é que falta apenas a confirmação formal do ministro Dino, que deve homologar o calendário para que o julgamento seja efetivamente incluído na pauta eletrônica.
Sessões virtuais no Supremo costumam ser usadas quando a Corte quer acelerar uma decisão sem abrir palco para debates públicos ou votos longos que viralizam, como foi o de Fux. É um rito silencioso, mas com consequências pesadas. O importante para a primeira turma é terminar o julgamento como começou, sem dar o devido tempo, devido prazo legal para que os advogados estudassem ou estudem os processos com uma cautela que é necessária para poder salvar seus clientes. E claro, também é feito dessa forma para não dar chances para que o debate seja aberto em plenário e principalmente em todo o colegiado, caso surja o pedido de embargos infringentes. Dizem eles que para que embargos infringentes leve o julgamento para o plenário todo dos 11 ministros, tem que haver 2 votos negativos no julgamento. Só houve um voto negativo, que foi o de Fux, negativo aos outros, Então não se sabe se isso será possível. Mas quem segura a chave para colocar esse julgamento em movimento é o Dino, Ele ainda precisa confirmar a inclusão do caso na pauta virtual da primeira turma. Quando o Dino apertar esse botão, então o processo passa a correr eletronicamente, voto por voto, sem holofotes, mas com impacto real. Muito bem. Agora, esta janela escolhida para a decisão entre dia 7 e dia 14 de novembro é um período também nada neutro. Ela acontece justamente em semanas decisivas de articulação política no Congresso Nacional e no próprio Supremo. No momento em que o tribunal tenta mostrar músculo institucional, ao mesmo tempo em que sofre pressão externa por conta de suas decisões. Podemos definir esse período como um período das barganhas. Tem aí o fechamento do pacote fiscal e do orçamento lá no Congresso. Tem aí a recomposição de forças internas no Supremo Tribunal com troca de turmas. Tem aí um clima pré-eleitoral, que já começa no dia 1º. Portanto, essas pressões externas e internacionais, como o caso do Felipe Martins, por exemplo, podem causar efeito. Não estou dizendo que vai, mas podem interferir na decisão final do Supremo com relação ao núcleo 1 que está sendo julgado. Esses são pontos importantes para que o Supremo possa usar para definir o resultado final, porque define tempo de pena para cada um, e como será cumprida a pena, se é regime fechado, semiaberto, atrás das grades ou residencial. Tudo isso vai ser definido. Em resumo, esse não será apenas mais um ato processual, será um movimento que, embora disfarçado de rotina judicial, poderá reposicionar Jair Bolsonaro no jogo ou enterrá-lo mais fundo. E tudo isso, ironicamente, acontecerá sem ao menos uma sessão televisionada, apenas com narrativas exclusivas da imprensa consorciada. Porém, contudo, todavia, eu sei que uma amiga outro dia me disse que não gosta quando eu falo desse jeito, porque é tudo a mesma coisa. Mas, mesmo assim, a luta ainda poderá continuar no Supremo, mesmo depois da decisão final. Por quê? Porque surgiu hoje uma matéria no site Metrópolis trazendo uma informação muito importante e legítima, que diz que o mito Jair Bolsonaro, junto a seus advogados, tentarão recorrer
através de uma estratégia que o entorno de Jair Bolsonaro considera mais efetiva. Esta tentativa consiste em levar o caso para a segunda turma do Supremo Tribunal, onde estão André Mendonça, o Cássio Nunes Marques, o Luiz Fux, dando maioria na turma contra o Toffoli e o Fachin. Tá? Muito bem. Isto ocorreria por meio de um pedido de revisão criminal, que é um instrumento jurídico utilizado para reavaliar uma sentença penal condenatória já definitiva, ou seja, depois da definição do julgamento, com trânsito e julgado, só que sob uma justificativa de corrigir eventuais erros judiciais. O objetivo é anular ou reduzir pena. Veja só que interessante, um grupo de advogados que apoia Jair Bolsonaro cita os artigos 75 e 76 do próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal para sustentar a tese de que o colegiado que o condenou não deveria ser o mesmo a revisar o processo. O texto estabelece: se a decisão embargada foi de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos dentre os ministros da outra turma. Se do plenário serão excluídos da distribuição o relator e o revisor. Ou seja, se o relator ou o revisor estiverem em uma turma, essa turma não pode revisar o recurso. Portanto, essa é a opção de levar o recurso para a segunda turma. Na distribuição de ação rescisória e da revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior. Não convém a nós agora discutir o que significa isso, porque o que importa é que os advogados de Jair Bolsonaro poderão levar esse recurso para a segunda turma, onde estão Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Isso de acordo com o próprio regimento do Supremo Tribunal Federal. E então, o que vocês acham? Né? Tudo é possível nesse mundo? Ninguém está tentando nada aleatório. Os advogados estão falando de regras dentro do regimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Então tudo é possível. Verdade é que o jogo é jogado e só termina quando o juiz apita, né? Vamos aguardar. Agora, o que está dando o que falar é essa viagem de Donald Trump, hein? O homem está uma bala. Ele não precisa ficar fazendo filminho correndo para mostrar que tem vigor, que nem o outro faz, não. Ele trabalha. Enquanto estava ali na Malásia, indo para as Filipinas, fechou acordo com a Austrália, com Camboja, fechou acordos ali na própria Malásia, fechou acordos nas Filipinas, tudo relacionado a terras raras, né? E agora ele chegou no Japão, onde foi recebido aí com honras nunca vistas antes no Japão, de um chefe de Estado. Sanae Takaichi, que é a primeira-ministra japonesa, não poupou elogios a Donald Trump, ofertando a ele inclusive 2 presentes muito valorosos. Primeiro, ela deu ao presidente Trump os tacos de golfe do falecido primeiro-ministro Abe, conforme o desejo de Aki Abe, a esposa do primeiro-ministro. A bolsa é assinada pelo golfista Hideki Matsuyama e as bolas de golfe são adornadas com folhas douradas da província de Ishikawa, lar do antigo clã Maeda. Os tacos de golfe japoneses são considerados alguns dos melhores e mais caros do mundo, de Roma a Mizuno. Olha só que interessante, né? E num gesto incrível, a recém-primeira-ministra japonesa, Takaichi, doou aos Estados Unidos
250 cerejeiras para embelezar Washington DC, do presidente Trump, óbvio, né? Dizendo que eu entenderei um presente de 250 cerejeiras para Washington DC. E também entendo que fogos de artifício japoneses serão exibidos em Washington no próximo dia 4 de julho. Parece pouco, mas é muita coisa, porque o Japão, que é um país que eu tenho admiração e tenho um grande sonho de conhecer, Tóquio. Olha, se tem um país que eu quero conhecer é o Japão. Se tem um lugar que eu gostaria de estar é em Tóquio. E é um país que a gente sabe perfeitamente que respeita por demais os valores, respeita por demais a ética. Né? E, claro, quando o Japão, que parece que é a terceira potência mundial, age dessa forma, realmente mostra o efeito Donald Trump no tabuleiro geopolítico mundial. Né? Não tem ninguém acima dele. Mas o principal foram os acordos firmados entre as duas nações, principalmente com relação a terras raras. Tóquio e Washington DC assinaram hoje, terça-feira, um acordo de cooperação no setor dos minerais críticos e terras raras, com foco em investimentos coordenados para garantir um fornecimento estável num contexto de restrições às exportações impostas pela China. Aí é que a coisa pega, porque talvez por isto é que hoje ocorreu um anúncio forte do presidente Xi Jinping lá na China, né? E que chamou a atenção pela forma indireta, mas muito clara, com que ele responde ao conflito tecnológico com os Estados Unidos. Ele não mencionou a guerra tarifária pelo nome, mas o texto inteiro deixou evidente a nova obsessão do regime chinês, né, que é garantir a autossuficiência tecnológica. Na prática, é a maneira que Pequim encontrou de sobreviver ao cerco americano. O ponto tecnológico mais sensível, como todos sabem, são os chips de última geração, o coração da corrida da inteligência artificial. Os Estados Unidos detêm nisso seu maior produto hoje, né? Sua maior arma estratégica. Tanto é que a Casa Branca chegou a impedir a Nvidia, que é a líder global do setor, uma empresa de 4 trilhões de dólares, né? Proibiu ela de vender seus chips mais avançados para empresas chinesas. Esse foi um movimento de guerra, só que sem tanques, né? Sem armas. E foi quando a China anunciou então que não venderia mais os preciosos semicondutores oriundos de suas terras raras. Semicondutores que a gente sabe que servem para praticamente tudo que é tecnologia hoje. GPS, radar, aviões, tudo praticamente hoje, automóveis, tudo usa os semicondutores. Porém, a reação chinesa não se baseia somente em uma guerra comercial, mas sim em uma disputa pelo domínio tecnológico do século XXI. E veio no anúncio de hoje em forma de um projeto nacional de independência, que é acelerar a produção doméstica de semicondutores e reduzir cada brecha de dependência externa. Xi Jinping quer blindar o país contra novas pressões, né? Quer construir sua própria cadeia tecnológica e impedir que Washington mantenha o controle da inovação chinesa. A sensação clara ao ler a carta de Xi Jinping é de que a disposição já não é econômica, mas é existencial. Para os Estados Unidos, o importante é impedir o crescimento tecnológico chinês. Mas, para a China, provar
que consegue ascender mesmo sob qualquer bloqueio americano. O líder chinês escreveu a carta como quem sabe que nessa guerra não usa mísseis, mas pode decidir quem manda no século XXI. A carta chinesa não foi um documento burocrático, foi uma declaração de guerra silenciosa contra os Estados Unidos. Sem citar diretamente Washington, o líder chinês fez o que diplomatas chamam de ameaça embalada em seda. Avisou no mundo que a China não aceitará viver ajoelhada diante da tecnologia americana. Xi Jinping praticamente disciplina o país inteiro, como as universidades, pesquisadores bilionários, exército, todos convocados para uma missão histórica: arrancar das mãos americanas o monopólio da inteligência artificial. Um país que não domina sua própria base tecnológica jamais será soberana, escreveu ele em seu documento. Não se trata de diplomacia, mas de mobilização. A parte mais forte dessa carta está no final, quando Xi Jinping despeja a doutrina que passa a definir o século XXI. A China não vai mais copiar, vai liderar. Não vai mais pedir licença, vai competir pelo topo. Não vai mais aceitar imposições, vai produzir tecnologia para que outros passem a depender dela. Resumindo, essa guerra dos chips não é sobre microeletrônica, é sobre quem vai mandar no planeta. E Xi Jinping escreveu a carta como quem avisa, sem levantar a voz. A China não vai esperar sentada enquanto os Estados Unidos decretam quem tem o direito ao futuro. Então, meus amigos, é uma guerra que não começou hoje, já começou algum tempinho atrás, mas que tem muito a crescer, porque a inovação tecnológica ela é diária. E nesta era de inteligência artificial, todo santo dia aparece uma ferramenta a mais para aumentar o avanço da IA no mundo. Xi Jinping sabe perfeitamente como isso funciona, os Estados Unidos mais ainda, por isso esta guerra com relação a terras raras. E é aí que talvez o senhor Inácio, quando tiver um tempinho para de viajar, vai ter que ajoelhar e aceitar as imposições americanas para ter algum benefício com relação a tarifas. Porque com relação a sanções a ministros e políticos, esqueçam, nada vai mudar, principalmente a lei Magnitsky. Nunca na história americana uma lei Magnitsky foi revogada e não vai ser agora. A tendência não é revogarem esta que foi aplicada àquele ministro. A tendência é que venham outras. E nós estamos aqui aguardando, sentados não numa mesa de bar, numa mesa de trabalho. Por isso eu peço a ajuda de vocês. Eu sei que o canal não avança mais e não vai avançar, não tem jeito. A visualização cada vez é menor. Já cansei de pedir ajuda, mas não dependem só de vocês. Portanto, temos que esperar para ver o que vem para frente. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar por aqui. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.